Abençoados, herdeiros amados da graça de Deus, estamos de volta aí com mais um estudo aí, né? O tema de hoje é o corpo humano não pode herdar o reino de Deus. O corpo humano não pode herdar o reino de Deus. É mais um estudo falando do tal arrebatamento e Paulo de Tarso aqui vai estar explicando, né? Como funciona esse processo. Amém? Eu sou o irmão André Palhares, aqui do estado do Rio de Janeiro. Para vocês que não me conhecem, que estão me vendo a primeira vez, peço a vocês que ouçam esse estudo até o final. Hoje o irmão André está com a garganta meio rouca aí, mas vamos que vamos, né? Peço a vocês que ouçam até o final esse estudo. E se vocês gostarem, se inscrevam, apertem o sininho de notificação, taca o dedinho no seu like aí e compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Amém? Você que já me segue aí, muito obrigado, né, por vocês estar sempre comigo aí. Muito obrigado por você estar aí dando seus likes, fazendo seus comentários aí na descrição do vídeo. Muito obrigado. Amém? Eu peço que chame mais pessoas, convide mais pessoas para se inscrever no canal do irmão André, para conhecer, né, o irmão André. Amém? É isso aí. Para que esse canal possa crescer, estou aí rumo a 1000 inscritos, né? Falta pouco. E peço a todos vocês que se puderem, me ajudar, né? Compartilhando esses vídeos e convidando pessoas. Vamos que vamos. Vamos lá a mais um estudo aí. O corpo humano não pode herdar o reino de Deus. Então, abençoados, existe um pensamento aí de que Paulo acreditava que as pessoas iam ascensionar ou ser arrebatado, transladado, né, no corpo físico. Mas ele nunca deu essa ideia de um arrebatamento em corpo físico. Nunca deu essa ideia. É uma ideia que vem, ideia que vem tanto, né, de ateus, né, ateus, que hoje tem alguns ateus denominados ateus desigrejados. A cada dia que passa, ficam inventando mais nomes, né, mais formas. Na verdade, são pessoas que acreditam na Bíblia, mas ao mesmo tempo desacreditam. Então se considera ateus cristãos ou ateus desigrejados, né? É uma invenção humana que está surgindo por aí, é um movimento que está surgindo por aí. E na verdade, na realidade, nem Paulo, nem nenhum dos apóstolos, nenhum discípulos, ninguém daquele primeiro século, nenhum deles acreditavam no arrebatamento físico. Nenhum deles acreditavam, quando a gente fala da vinda de Jesus, né? Nenhum deles acreditava como o sistema religioso evangélico acredita. O sistema religioso evangélico acredita que Jesus ainda vai vir. Mas todos aqueles discípulos e apóstolos do primeiro século acreditavam que ele viria lá no tempo dele, no primeiro século, porque Cristo mesmo já falou que todas aquelas coisas iriam acontecer naquela presente geração. Então eles sabiam que todas aquelas coisas era lá para aquele século, a geração deles, não para uma geração passada que viria, uma geração passada, não, errei, não para uma geração futura que viria.
Então, hoje, os evangélicos acreditam nisso, né? Que Cristo virá, que haverá o arrebatamento, né? E outras coisas. Mas aqueles discípulos e aqueles apóstolos lá do primeiro século não pensavam assim. Eles eram claros. Eles eram claros no conhecimento, eles eram claros na sabedoria. Amém? Então, abençoados, o corpo humano não pode herdar o reino de Deus, o corpo não pode herdar o reino de Deus, é uma fala do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, Paulo de Tarso, escolhido por Deus. Amém? Ele disse essas palavras em 1 Coríntios 15, 50, 52. E ele diz ainda que afirmou, 1 Coríntios 15, 50, 52. Afirmou, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Amém? O que ele diz? O corpo não pode herdar o reino de Deus. Amém? Devemos respeitar a visão de todos, mas devemos também saber filtrar o que é verdade, o que é mentira. Temos que filtrar esses conhecimentos vários, estranhos que estão por aí e absorver o que é verdade. Temos que saber filtrar, respeitando o pensamento de cada um, mas escolhendo a verdade. E a verdade é que Paulo diz que o corpo físico não pode herdar o reino de Deus. É o que ele diz. E ele continuando, ele fala: eis que digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Nem todos dormiremos na linguagem, na forma linguística cultural judaica, significa nem todos morreremos. Naquela época, antes da vinda de Cristo, todos que morriam, seus espíritos ficavam presos na sepultura, no corpo físico. Então, os judeus usavam, né, uma figura de linguagem dizendo que o fulano dormiu, está dormindo. Está dormindo por quê? Está dormindo porque quando Cristo vier, né, ou acordará, ou ressuscitará de dentre os mortos, de dentro as carnes mortas, né, ou ressuscitará dali para Deus e o levará de novo para a pátria celestial, porque nossa pátria é no céu. Compreendeste? Então, eles usavam a forma linguística cultural judaica dormindo. Então ele falou, nem todos dormiremos. Quer dizer que alguns ali não morreriam. Alguns ali seriam transformados. Amém? Seremos transformados, mas transformados seremos todos. Uns seriam transformados de corpo físico para espírito. Né? Nós somos espírito no corpo físico. Aí havia uma transformação do irmão André físico para o irmão André espiritual. O meu eu verdadeiro ia ressuscitar. E iria para Deus, né?
Estou te dando um exemplo. Eu ainda quero ficar muito tempo aqui. Mas é o que Paulo estava querendo dizer. Nem todos morreriam, alguns iam morrer. Alguns iam receber ali a morte eterna. Outros não. Outros receberiam ali a ressurreição eterna. Então Paulo usou nem todos dormirão porque era uma forma cultural judaica. Amém? Significa que alguns seriam transformados para a honra e outros para a desonra. E de onde Paulo tirou essa visão? Será que Paulo inventou isso? Porque algum segmento aí diz que Paulo inventou a graça de Deus. Será que Paulo inventou também essa teoria da ressurreição? Da onde Paulo tirou isso? Paulo aprendeu dos profetas. Eu vou te dar um profeta, Daniel 12:2. E Daniel disse: e muitos do que dormem no pó da terra... Aí, está falando a mesma coisa que Paulo. Então, será que Paulo inventou? Será Paulo mentiroso? O homem escolhido por Deus é mentiroso? Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão. Muitos, não todos. Muitos ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Aquele que era para vergonha e desprezo eterno não ressuscitariam. Era alma vivente, corpo físico, morreu. Amém? Esse seria para desprezo eterno, para vergonha eterna. E outros para a vida eterna, que é os filhos de Deus, em espírito no corpo físico. Amém? Então, Daniel falou que uns seria para a honra e outros para a desonra. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça, como as estrelas, sempre eternamente. Oh, glória! Então, significa que nós devemos continuar aqui. Estou trazendo a palavra para os dias de hoje. Devemos continuar aqui falando da verdade. Devemos continuar aqui mostrando a verdade. Doa quem doer. Acredite quem acreditar. Eu sempre digo, não acredita em mim, não veja o meu canal. Vai para o canal lá do Mais Cedo, do Mais Tarde, do Sapelão, né, do Soares. Tem muito canal aí evangélico. Não gosta do irmão André? Vai lá para os outros canais. Precisa ficar aqui tentando converter o irmão André ao sistema religioso falho, caduco e falho, antibíblico. Amém? Então, a palavra é clara. Paulo está falando aqui com clareza. Com clareza. E ele diz, eis que digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Amém? No momento, no abrir e piscar de olhos, ao ressoar da trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível. Significa que ressuscitarão no corpo espiritual, porque o corpo físico é corruptível. Ressuscitarão incorruptível. Ressuscitarão no espírito. E seremos transformados do corpo físico para o espiritual. Paulo está se referindo aqui o pós-vida física, no pós-vida física, que seríamos transformados de homem, corpo físico, para filho, corpo espiritual, etérico. Porém, disse mais, porque é necessário que este corpo corruptível, que esse corpo carnal, se revista
da incorruptibilidade, que esse corpo carnal se transforme. Amém? Que esse corpo carnal se revista da incorruptibilidade, que esse corpo carnal se revista, larga de ser corrupto para ser incorruptível. Mas a gente sabemos que o corpo carnal não muda, não há salvação, para nada serve. É o que Paulo de Tarso diz. Então, a palavra está se referindo a quê aqui? A que a palavra está se referindo? Ela está mostrando que o corpo físico, ele tem que mudar. Tem que mudar. Você que vive no corpo físico, você tem que mudar para um corpo espiritual. Né? Que o corpo mortal se reviste da imortalidade. Não é que esse corpo carnal vai se revestir da imortalidade, não que ele vai ser imortal. Não é isso. A palavra está falando aqui com clareza. Muitas vezes eu já expliquei, muitas vezes eles usavam figura de linguagem que entre os judeus eles entendiam. Eles entendiam. Então, hoje, para a gente entender, a gente tem que compreender essa forma linguística cultural judaica. Quando ele fala porque é necessário que este corpo corruptível, esse corpo carnal, se revista da incorruptibilidade. Então, muitos aí, que já falaram para mim, Paulo está dizendo ali que o corpo carnal vai te transformar num corpo espiritual. Que o corpo mortal vai se revestir, né, de um corpo espiritual. Não é isso que está falando. Esse corpo carnal, ele não muda. Esse corpo carnal, ele vai tombar para o pó. O nosso eu verdadeiro que está dentro dele, que é o espírito, que é o nosso eu verdadeiro, esse vai ser arrebatado, ascensionado, transladado, né? Para Deus. Paulo está falando que é necessário que nós que vivemos no corpo físico, no corpo corrupto, no corpo carnal, é necessário que nós nos revistamos de um corpo espiritual. Que o corpo mortal, nós que vivemos no corpo mortal, é necessário que nos revistamos de um corpo espiritual. É isso que Paulo está falando. Ele não está dizendo que o corpo físico será transformado em corpo espiritual. Não. Vocês estão me entendendo, abençoado? Porque me falaram isso, eu estou falando sobre isso, porque me falaram isso. Respeito o pensamento de quem falou isso, mas não é isso que Paulo está falando. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está conversando com pessoas. E ele fala para pessoas, porque é necessário que vocês que estão vivendo no corpo físico, né, que vocês se revistam do corpo espiritual. Que esse corpo mortal que vocês vivem, né, é preciso que vocês se revistam de um corpo espiritual. Paulo diz que é necessário que isso aconteça. Se isso não acontecer, é porque não é filho, é servo. É alma vivente. Amém? E quando ele fala, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados, Paulo se refere aos filhos de Deus, no Espírito. Pois a alma vivente, os vasos de desonra, o vaso destinado à perdição, não ressuscita. Não ressuscita. Então, a trombeta soará, e os mortos, os filhos de Deus, o Espírito que está dentro daquele corpo de carne,
esperando a segunda parousia de Cristo, ressuscitarão incorruptível, ressuscitarão no Espírito. E seremos transformados do corpo físico para um corpo espiritual. É isso que Paulo está falando. Paulo nunca disse que as pessoas seriam ressuscitadas no corpo físico. Paulo nunca disse isso. O não entender a interpretação da palavra que leva a esse pensamento. Mas Paulo não está falando isso. Eu falei de duas formas aqui. A forma que acreditam que o corpo será transformado, o corpo físico será transformado no corpo espiritual. É a forma que um segmento religioso está aí levantando essa causa, mas Paulo não falou isso. Paulo não disse que o corpo físico vai transformar no corpo espiritual. Paulo está falando que as pessoas que vivem no corpo físico, que é necessário que elas se transformem para um corpo espiritual. Um corpo incorruptível significa um corpo espiritual, porque a carne é corruptível. Paulo falou que é necessário que haja essa mudança. É necessário que haja essa mudança, que esse corpo físico tomba e nosso eu verdadeiro se revista do corpo espiritual, celestial. Amém? Eclesiastes 9, 4, 6, ele diz: para aquele que está entre os vivos, há esperança. Para aqueles que estão entre os vivos, para aquele que está entre os filhos de Deus, os espirituais, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Mais vale um homem sábio, pacífico, do que um leão morto. Um homem carnal, um homem feroz, agressivo, né? Botou aqui a comparação a um leão morto. Sem esperança de uma vida eterna. Sem uma ressurreição para as moradas eternas. Amém? Porque os vivos sabem que hão de morrer. Nós estamos aprendendo isso a cada dia. Que somos um espírito criado desde a fundação do mundo. Viemos à Terra participar desse corpo físico, termos essa experiência física. Amém? E quando esse corpo tombar, né? O espírito, ele retornará para Deus. Nós temos essa consciência. Então, aqui, Eclesiastes, ele diz: os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Para os mortos, ele está se referindo a todos homens carnal, a todo homem do mundo terreno, porque já é considerado morto, porque a carne é morta. É alma vivente. Quando tombar, não tem esperança. Quando tombar, não tem mais pensamento das coisas. Quando tombar, não sabem coisa nenhuma, diz Eclesiastes. Nem tampouco terão recompensa, porque a sua memória, já no esquecimento, não tem mais memória. É morto. Eles não se lembrarão de nada mais. É mais uma prova aqui que a alma não ressuscita, morre com o corpo físico. Tem alguns que acreditam que a alma ressuscita. Não. A alma morre com o corpo físico. E Eclesiastes fala que o ódio, o amor, o ódio, a inveja, para eles já pereceram. Já pereceram.
O amor que eles tinham, o ódio que eles tinham, a inveja que eles tinham, já pereceram com eles lá na sepultura. Para sempre não tem eles parte em coisa nenhuma que se faz debaixo do sol. Eles não têm mais parte nenhuma das coisas que se faz aqui. Amém? Mas para os espirituais, para os filhos de Deus, criados desde a fundação do mundo, que habitam nesse mesmo corpo carnal, como os filhos da ira, Paulo disse para eles, 1 Coríntios 15, 54, e quanto este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando nós nos transformarmos no corpo espiritual, o que é mortal se revestir da imortalidade, o homem que é mortal se revestir do homem espiritual, não, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém? Quando o Filho de Deus tomba, o corpo físico tomba, e ele ressuscita daquele corpo, e volta para as moradas celestiais, tragada foi a morte pela vitória. Ele é vitorioso. Nós sentimos a perca de um parente. Nós sentimos. Nós choramos, sentimos falta, sofremos, né? Mas a palavra diz que para Deus é alegria. O que para nós é sofrimento, para Deus é alegria. Porque é mais um filho retornando à casa celestial, à pátria celestial. É mais uma vitória da vida sobre a morte. Amém? Então, abençoados, o ser humano, ele recebeu de Deus o sopro de vida, virou alma vivente. Uns veio o Espírito e habitou naquele corpo. Amém? Que a gente vê que Caim foi alma vivente, assim como o pai. Abel foi espiritual, assim como a mãe. A gente vimos que tinha duas naturezas. Gênesis 2, 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O homem do pó da terra significa que formou Deus um homem da terra, o homem terreno. O corpo foi feito da terra, não da areia, não do barro, como as pessoas pensam, que Deus moldou um bonequinho de barro ali, soprou nele, ele virou um ser humano. Não. Da terra significa, do pó da terra, significa que Deus criou um homem na terra, no planeta Terra. Amém? É uma figura de linguagem, dizendo que o homem foi feito do pó da terra. O homem foi feito desse planeta terreno. O homem foi feito desse planeta terreno. Não é um bonequinho de barro lá que virou homem, não. Isso é o pensamento religioso. Deus formou um homem terreno, né? Depois do corpo feito, e soprou Deus em suas narinas o fôlego de vida. O homem foi alma vivente. Do hebraico aqui, essa alma em hebraico significa Neshamar. Essa Neshamar recebeu a Nefesh, o fôlego de vida. Amém? O Criador deu o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. Todo homem, todo animal se tornou alma vivente. Alguns, né, no tempo correto de Deus, filhos de Deus que estavam criados lá,
vieram habitar nesse corpo, nesse corpo alma vivente, e ali surgiu duas naturezas. A antropologia, ela confirma isso, embora não tropeçam, né, no conhecimento. Tinha um homem neandertal, do homem neandertal, de repente apareceu o Homo sapiens. E os antropólogos não sabem como. Porque a natureza do Homo sapiens não tem nada a ver com a natureza do antigo homem neandertal. São diferentes, são duas espécies diferentes. Porque esse Homo sapiens, Deus colocou nele, né, o espírito do filho dele, criado desde antes da fundação do mundo. Do filho que eu falo é filho eu, filho você, de todos vocês que são filhos de Deus. Deus nos colocou nesse corpo físico, nesse corpo da terra, para termos uma experiência terrena. Não somos terreno buscando uma experiência espiritual. Não, somos espirituais, tendo uma experiência carnal, uma experiência terrena. É o contrário. Então, a partir daí, a gente vê na Bíblia relatar sobre duas naturezas: Caim terreno e Abel celestial. E a Bíblia toda diz que, da boca de Jesus, da boca de Judas, que Abel era justo. E Caim, seu irmão, o matou. Por que o matou? Porque tinha inveja, tinha ira, era um homem terreno. No grego é chamado de psique, que significa o ser, a vida, a criatura racional, fôlego de vida. No grego é psique. Deus deu ao ser humano esse raciocínio. Deu ao ser humano, fez o ser humano ser uma criatura racional, né? Um ser, vida, psique, do grego. No latim, usa-se a termologia ânimo, o que anima o corpo, né? O que anima o corpo biológico do ser, tanto homo quanto animal. Amém? Então, o ser humano tem duas naturezas. O ser humano tem duas naturezas: a natureza física e a natureza espiritual. Amém? Os filhos de Deus, o nosso eu verdadeiro, habita dentro desse corpo físico. Amém? Habita dentro desse corpo físico. E no momento que esse corpo físico deixar de ser, aí se cumpre lá a palavra de Eclesiastes 12, 7. O pó volta à terra, quer dizer, o corpo volta para a terra, né? Porque ele é terreno, ele pertence a esse planeta, como ele diz aqui, como era, e o espírito volta para Deus, que o fez, que o deu, que o criou. Por isso a palavra diz que nossa pátria é no céu. Amém? Então, abençoados, todos esses ensinamentos aqui é um ensinamento muito profundo, mostrando que está em duas naturezas: a natureza dos filhos de Deus e a natureza dos vasos de ira, vasos de perdição destinado, né, o vaso destinado à perdição. Amém? Existem duas naturezas, dois tipos de pessoas. Já é o terceiro vídeo que eu falo sobre isso. E ele é polêmico, porque as pessoas sempre vêm me perguntar, né? Não é filho de Deus, então é filho de quem? Porque diabo não existe. Filho da carne, filho de Adão. Filho da carne.
Igual Caim, era filho de Adão. Amém? E Judas fala, eles andaram por caminho do Caim, de Corá, quer dizer que existia pessoas carnais, homem terreno, existia como Abel, pessoas espirituais. Abel, Sete, Enos, Enoque, o arrebatado. Existiam homens espirituais e homens carnais. E hoje existe a mesma forma. Hoje também existem homens espirituais e homens carnais. Quando eu falo homem, eu estou falando no sentido homo. O homo, homem ou mulher. O ser homo. Ser biológico homo. Homem ou mulher. Hoje existe homem e mulheres espirituais que são filhos de Deus, que são espíritos revestidos de carne. Existe homem e mulher carnais, que são da terra, que são terreno, que sua visão suaviza o que é terreno. E jamais vai querer buscar o que é de Deus. Até porque, se buscar, né, Paulo já nos esclarece em Romanos 8, que a carne não pode cogitar das coisas de Deus. Porque ela não pode entender as coisas espirituais, porque ela é terrena. As coisas espirituais é para os espirituais. As coisas terrenas é para os terrenos. Amém? O nosso eu verdadeiro, o espírito, o ser consciente espiritual, esse volta a Deus. Amém? E o que é carnal, o que é terreno, esse fica na sepultura, como diz lá, né? Vamos voltar lá. Eclesiastes 9:6, né? Porque os vivos sabem que onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então, o homem carnal jaz no esquecimento. Já não tem memória nenhuma, já não faz parte nenhuma desse mundo físico. Morreu. E o ser espiritual, esse retorna para Deus. Amém? Retorna para Deus. Então, abençoados, Paulo de Tarso, como todos os apóstolos, como todos discípulos, nenhum deles acreditavam numa ressurreição física. Essa ressurreição física é um pensamento evangélico. É uma teologia evangélica, religiosa evangélica. Paulo de Tarso nunca falou isso. Amém? Ele explica aqui com clareza que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, né? 1 Coríntios 15:50. Eis que digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos serão transformados. Quer dizer que nem todos morreremos, alguns morrerão. Alma vivente, corpo físico morrerá. Serão transformados, como diz Daniel, né, em vergonha e desprezo eterno, porque o Eclesiastes fala que nenhuma memória mais terão, nenhuma parte mais terão nesse mundo. Amém? Quanto os filhos de Deus, né, esse ressuscitarão, serão transformados no corpo físico para o corpo espiritual. Aqui Paulo está falando numa época antes da vinda de Cristo, quando as pessoas morriam e seus espíritos ficavam presos na sepultura. Hoje já não é mais assim. Hoje ninguém está mais dormindo. Ninguém está mais dormindo na sepultura. Hoje o espírito, quando morre, já
já automaticamente já vai para Deus. Aí me perguntaram, uma pessoa espírita me perguntou, essa pessoa que é de Deus, que tem espírito, né, mas que não tem esse conhecimento, chegar lá, né, como que ele vai conseguir, né, ir embora? Abençoados, a Bíblia nos ensina que Jesus foi a lugares inferiores da terra pregar aos espíritos em prisão. Ele não foi ao inferno. Ele foi à sepultura pregar aos espíritos em prisão, os espíritos que estavam ali presos na sepultura. Amém? Logicamente, aqueles que acreditavam nele em vida, acreditavam em morte. Que a memória espiritual continua. E foram para as moradas espirituais. Aquele que é carne, que é alma vivente, morreu. Não tem nada ali para mudar. Não há nada para mudar além disso. A sua memória jaz no esquecimento, como diz aqui, né, Eclesiastes 9, né? Porque a sua memória já no esquecimento, não tem nada mais. Amém? Então, abençoados, esse é o estudo de hoje. Meio complicado, mas espero que eu possa ter aí trazido algum esclarecimento aí para vocês. Amém? Peço a vocês aí que continue firme no conhecimento. Pegue esse estudo aqui, ouça 1, 2 vezes, 3 vezes, se possível. Anote os versículos, leiam nas suas casas, estudem, aprendam. Amém? Aprendam essa visão que o irmão André passou para vocês, para que vocês possam compreender melhor essa parte aqui. Amém? Tem muitos que têm medo de morrer. Mas nós somos filhos de Deus, criados desde antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que a nossa pátria é no céu. Então, se o nosso corpo terreno tombar, nós retornaremos para a nossa pátria no céu. Amém? Não há medo nisso. A morte foi tragada pelo Espírito. A morte foi tragada pela vitória. Onde está isso aqui? Eu li isso aqui. Vamos ver aqui. Lá embaixo. Né? Tragada foi a morte pela vitória. Então, quando você se libera desse corpo físico e retorna para Deus, é uma vitória para você. É uma vitória para nós. Né? Vencemos a morte, vencemos a carne, vencemos esse mundo físico. Cristo disse, eu venci o mundo. Se ele falou, eu venci o mundo, que significa que todos também venceremos. E na hora da morte, quando o Espírito ressuscitar para as moradas celestiais, você vencerá. É logicamente que a família sofre, mas Deus sorri, porque é mais um filho voltando à pátria celestial. Amém? O sentimento do homem é diferente do sentimento de Deus. Que o homem se apega a essa terra, se apega a essa família, se apega a esses amigos, e quando parte, sofre. Mas Deus sorri, porque ele está recebendo o filho que partiu novamente para a pátria celestial. Então, o pensamento de Deus é diferente do pensamento do homem. O sentimento de Deus é diferente do sentimento do homem. Amém? Muito obrigado, sou o irmão André Palhares. Se inscreva no meu canal MDCG André Palhares. Se inscreva também no canal aí do meu irmão Carlos Gomes, canal Democracia Espiritual, e do meu irmão Ivanilton da Cruz. Meus parabéns, meu irmão Ivanilton da Cruz. Meus parabéns, você fez aniversário ontem. Amém?
Muito obrigado por eu conhecer você, por eu ter conhecido você. Você é uma pessoa séria, você é uma pessoa verdadeira, você é uma pessoa que está buscando a verdade e estou muito satisfeito de ter conhecido você. Amém? Meus parabéns e que, e ao Deus Criador continue aí te dando cada dia mais sabedoria, conhecimento e visão para você continuar esse seu trabalho aí, da caminhada aí, na graça de Deus. Amém? Meus parabéns, meu irmão, e a todos vocês aí, uma tarde abençoada de quarta-feira. Até a próxima sexta-feira. Estamos de volta aí. Amém? Muito obrigado. Graça e paz.